bancada. Nós sentamos hoje, reunimos com o procurador da casa, Gabriel, tentamos de todas as formas ver se podia fazer uma emenda, isso aqui, mas não tem como. Isso aqui que não vai assinar? Sim. Ao término do intervalo regimental, daremos prosseguimento à 93ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, analisando as matérias que fazem parte da ordem do dia, iniciando em segunda votação o projeto de lei que leva o número 131/2011, que denomina Área de Lazer do Bairro Fundos de Praça Emílio Arthur Goulart e da outras providências. Pareceres técnicos. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Totalmente favorável. Parecer técnico. Comissão de Justiça e Redação. Totalmente favorável. Parecer técnico. Comissão de Obras e Serviços. Também totalmente favorável. Este projeto já foi discutido e aprovado em primeira votação e entra em segunda e definitiva votação. Ele encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. É só os projetos que tem para hoje. Justiça e Redação. Do Poder Executivo, em primeira votação, projeto de lei que leva o número 023/2010, reconhece despesas realizadas, liquidadas e não empenhadas no exercício de 2008. Parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento totalmente favorável. Justiça e Redação favoráveis pelo seu presidente Wilson Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, se abstendo de votar Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Quer justificar, vereador? Senhor presidente, eu quero justificar porque eu não faço parte das duas. Na época, eu fazia parte da Justiça e Redação. E eu estou notando aqui também que eu acabei de assinar, agora, em 2010, aqui 2012, vai ter duas assinaturas minha, na época, e agora na finança. Redação de Justiça e outro como da redação de evolução. Sem problema. Não é da mesma comissão? Esse projeto reconhece as despesas realizadas, liquidadas e não empenhadas no exercício de 2008 e encontra-se em discussão. Senhor presidente, eu só quero justificar, até porque 2008 era o mandato do prefeito do Ivo Dragnello, e conforme a gente nota aqui no quadro, esse empenho foi notas de serviço executado no mês de dezembro de 2008, onde as notas foram tiradas dia 1º de janeiro de 2009. Portanto, essa despesa, nem pelo prefeito Ivo, ela poderia ser reconhecida, até porque as notas só foram apresentadas, né, da Proactiva, da coleta do lixo, sempre depois. Então, só para justificar, porque aqui fala que realmente, do exercício 2008, no período de dezembro, a nota foi encaminhada à Prefeitura dia 7 de janeiro de 2009. Portanto, o prefeito Ivo não tinha como pagar essas notas. Mesmo porque não tinha projeto aprovado. Sim. Não tinha. Não tinha tirado a nota. RDS. 0 hora. Bem, de qualquer forma, o projeto continua em discussão. Não havendo nenhum dos senhores vereadores que queira se manifestar, nós o colocamos em votação, em primeira votação. Os que concordarem, permaneçam como estão.
Aprovado em primeira votação. Então, nós temos mais algum projeto? Passaremos a analisar e discutir, em primeira votação, projeto 004/2012, é uma lei complementar que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos profissionais do magistério municipal e da outras providências. De qualquer forma, esse projeto, não diria amplamente, mas foi razoavelmente discutido. Comissão de Justiça e Redação, por intermédio do seu presidente Wilson Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, secretária, Naceto Tomás de Souza, membro. Parecer técnico de Finanças e Orçamento, por intermédio de Manuel Ayrton Pereira, presidente, Ademir Correia, na época, vereador, e Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Parecer técnico da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, por intermédio de seus membros, Salete Orlandina Cardoso, presidente, André Clementino da Silva, secretário, e Lédio Gerard, membro. Todos os pareceres técnicos favoráveis. Ele tem os Ele diz aqui que é notório que os profissionais do magistério municipal almejam e buscam uma maior proteção profissional ao longo de suas respectivas contratações. A fim de reforçar e possibilitar a ascensão profissional do servidor do magistério municipal, pela incessante busca pelo conhecimento e pela estabilidade em serviço da municipalidade biguaçuense, se apresenta este projeto. Esse projeto dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos profissionais do magistério municipal e da outras providências. Ele encontra-se em discussão. Vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar todos os servidores, inclusive o sindicato, né, e também o executivo. Mas, ao mesmo instante, quero parabenizar, aqui vou citar o nome da Márcia, o grupo dela, o qual nos procurou, né, mas desde o começo a Márcia foi, e junto com o seu grupo, dizendo que não queriam prejudicar os demais professores, porque sabiam que esse plano, né, atenderia a maioria dos professores, que teriam uma remuneração boa. Lógico que o grupo ou alguns professores, né, não vou dizer mais velho como a Maneca falou, mas pessoas com mais experiência, né, na educação, realmente foram prejudicados. Não prejudicados, mas não foram agraciados. E que nos deixa um pouco triste. Porque, lógico, que a gente queria, aqui nesse momento, é que todos saíssem contentes, né? Até porque a educação, meu ponto de vista, é a base de qualquer família, de qualquer município, estado ou da União. Sem educação não se chega a lugar nenhum. Investir em educação é investir na qualidade de vida, é investir na segurança, é investir na saúde, investir em tudo, entende? Então, mas, quero dizer, hoje ainda preocupado com isso, tivemos a visita de algumas professoras, que quem sabe a gente poderia fazer uma emenda no projeto para atender as demais professoras. Aí, no gabinete do presidente, onde o presidente chamou nosso procurador, doutor Gabriel, né, vê a possibilidade de a gente fazer essa emenda para que as demais professoras fossem beneficiadas justamente com as demais. Infelizmente, doutor Gabriel, nós não podemos fazer uma emenda onde a gente vai gerar despesa para o executivo, teria que vir do executivo. E mesmo que fizesse, fosse aprovada, teria o caso do veto. O prefeito podia vetar, e isso não daria mais tempo até o dia 7 ser aprovado e prejudicaria totalmente as demais pessoas. Então, gente, eu acho que vai ficar um desafio a essa casa, eu acho que um desafio também ao executivo, né, para que futuramente, de uma forma que busque um caminho para que isso consiga resolver esse problema. A gente teve aqui também a presença da advogada, a doutora Andréia. Eu acho que ela fez o papel, ela cumpriu, né,
conforme a licitação, o contrato dela, que é fazer o plano diretor, e como ela deixou claro para todas as pessoas que estavam aqui... Plano de cargos e salários. Isso, o plano de cargos e salário, como ela deixou claro. Eu fui contratado para fazer o plano de cargos e salário e eu tinha 320 mil somente isso para fazer. Enquanto o plano de cargos e salário exigia bem melhor, teria um volume financeiro bem maior. Então, eu fiz dentro daqui o executivo, que a prefeitura me repassou o valor. É 320 mil, não pode ser 321. Por isso, dessa forma, segundo a colocação da doutora Andréia, é o que ela pôde fazer. Então, gente, eu quero aqui, de uma forma também, parabenizar a Márcia, a qual eu fui procurar, e o grupo dela, dizer a todas vocês que, em momento algum, esse grupo pediu que prejudicasse, pelo contrário, queriam e querem que nós aprovamos esse projeto, como vem que vai ser beneficiado de vocês, e lamenta, Márcia, que infelizmente a gente ficou sem força, sem poder, né, para poder auxiliar. Mas acredito que tanto o Executivo como o Legislativo futuramente possa, aqui está o vereador José Blois, possa achar um meio de poder atender. Conversando naquele dia com a doutora Andréia, e falei para ela, perguntei para ela se a próxima gestão, o próximo gestor, ele tinha como realmente poder ajudar ou acertar essa diferença entre vocês o grupo, né, maior. Ela disse sim, isso é um interesse político, né, que vai caber ao executivo futuro decidir, desde que esteja dinheiro para poder fazer. Então, gente, dessa forma, quero dizer a vocês, pedir desculpa, Márcia, ao teu grupo, infelizmente, vão achar que a gente ninguém quis brigar, mas a gente hoje tem, inclusive, o Gabriel, aqui, tiremos um pouco da paciência do Luizão, tentemos de tudo para tentar fazer, poderia entrar agora com a indicação, a solicitação, ser aqui aprovado, lógico que ia ser, mas não ia resolver nada, não ia chegar a lugar nenhum, como podemos fazer amanhã ou depois da manhã, qualquer hora, né? E parabenizar todos os demais pela briga, pelo sindicato, por tudo, que a gente sabe que teve no Executivo, né? A gente sabe que é a dificuldade. Quero dizer, senhor presidente, pedir à bancada do PMDB, né? Que vote favorável, e que a bancada do PMDB também brigue futuramente, Márcio, e mesmo, principalmente o meu gabinete à disposição para que a gente possa fazer, tentar alguma coisa. Portanto, gente, boa noite e parabéns ao Executivo, parabéns a todos vocês por mais uma vitória. Eu gostaria de fazer aí um aporte no seu comentário, dizer que nós nos sentimos até tentados. Mas para que os senhores tenham uma ideia, o nosso procurador é irmão de 2 professoras. De modos que era também interesse dele. Mas seria muita hipocrisia nós colocarmos um projeto que nós sabemos que é inconstitucional. A Constituição não nos permite fazer isso. De modos que, pelo motivo que nós não fizemos a dita cuja emenda. Continua-se em discussão, vereador José Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados professores e demais munícipes que nos acompanham nesta histórica sessão da Câmara Municipal. Sim, histórica, senhor presidente, senhores vereadores. Histórica porque estamos apreciando, e tenho certeza que será aprovada, uma matéria, um projeto de lei, que traz realmente um critério definido para a carreira de todos os professores do nosso município, que traz uma regra clara, que traz um começo, meio e fim para a carreira de cada professor deste município, que já começa, o piso da categoria já fica cerca de 25% a 26% acima do piso nacional de salários fixados pelo governo federal, por uma lei federal, lei esta que a maioria dos estados e a esmagadora maioria dos municípios diz não ter condições de atender. E orgulhosamente o nosso município de Biguaçu está implantando o seu plano de carga de salário com um piso mais de 25%, vereador Wilson,
acima do piso nacional. Então isso é significativo. Claro que o professor merece mais, sempre merece mais. Ainda mais nós que temos um quadro de professores excepcional. Essa é uma realidade. Eu fui secretário da Educação, presidente, e sei disso. Nós temos um quadro de professores talentosos em nosso município. E isso é muito importante que se registre. Então, por isso, na minha fala inicial, no momento das manifestações parlamentares, eu já disse que o nosso prefeito está de parabéns, a nossa secretária, todos os nossos secretários, todos os vereadores desta casa, porque quando uma administração tem a coragem de reconhecer a valorização do professor, meu caro presidente Álvaro, do sindicato, quando uma administração se dispõe, ao longo de alguns meses, trabalhar essa questão, ouvindo, sim, os professores, conversando com setores, conversando com diversos segmentos, é realmente motivo de orgulho para cada um de nós. Para os senhores terem uma ideia, recentemente foi aprovado no Senado da República um projeto de lei que estabelece um teto para servidores públicos federais. Vocês devem estar acompanhando isso. O que hoje, na realidade atual do servidor federal, ele ao se aposentar, ao sair da vida ativa para a vida de aposentado, a inatividade, ele leva o salário do último mês trabalhado. Mas os servidores que vão entrar no serviço público a partir de agora, com a aprovação desse projeto de lei, vão receber como teto apenas o teto do mundo privado, do INSS, que é R$ 3.916,20. Vejam os senhores que até o governo federal já está percebendo que não dá para se atender de uma forma linear as carreiras e pagar na inatividade o salário equivalente ao salário recebido no último mês trabalhado. Recentemente, ouvi o saudoso Chico Anísio dizer que a pessoa que vai viver 50 anos já está entre nós, 150 anos já está entre nós. Já tem um brasileiro ou uma pessoa no planeta que viverá 150 anos, que já nasceu. O que eu quero dizer com isso? Que a vida do homem na Terra, não só no Brasil, está ficando cada vez, a longevidade está, felizmente, a gente está indo mais longe, presidente. Nós todos estamos indo mais longe. E isso precisa ser analisado do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista do tempo de trabalho. E eu sei que é antipático falar nisso, mas é necessário que se discuta isso com seriedade. Porque é o trabalhador que está em atividade que paga o salário dos que estão aposentados. Não tem regra diferente, não tem mistério. E com a vida média do brasileiro, que já passou os 75 anos e vai crescendo a cada ano, vai melhorando esse tempo de vida médio do brasileiro, há que se fazer alguma coisa. E o governo federal já percebeu isso e já viu que não tem condições de pagar o salário para os inativos em valores superior ao que paga a Previdência Social aos seus funcionários, que a Previdência Social é só para os funcionários do mundo privado. Então é uma reflexão válida, porque há realmente algumas situações que a gente tem que enfrentar. Uma dessas é deste grupo que não se sente atendido, embora todos, vereador Vilmar, todos, sem exceção, vão receber alguma vantagem com esse plano. Todos, sem exceção. Inclusive esse grupo. Mas claro que esse grupo não terá um aumento tão significativo como a grande maioria.
Só que há que se pensar também nessas questões, porque se a gente for verificar uma carreira de professor que vai iniciar a partir de agora, para os que iniciam, e aqueles que já estão numa letra mais adiantada, está num determinado X, no final da sua carreira vai ter um salário, dentro dos padrões brasileiros, um salário razoável. Então, gente, é realmente muito importante, vamos aprovar, tenho certeza que será aprovado unanimemente nesta casa, vamos implantar já com data retroativa a janeiro, quando vossas senhorias receberem o salário do mês de abril, vão receber um pedacinho que faltou em janeiro, fevereiro, março, e vai com certeza dar para fazer assim uma festinha melhor nessa Páscoa. Podem contar com isso. Podem contar com isso. Então, parabéns a todos nós, parabéns aos professores e parabéns à administração municipal por esta coragem, por essa decisão que beneficia toda uma categoria. Muito obrigado. Vereadora Salete Orlandina Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu sou obrigada a me reportar e lastimar por esse pequeno detalhe. Às vezes eu não compreendo por que uma luta tão grande, uma luta tão importante, não pôde se chegar um pouquinho além. Eu lastimo, sim, eu lastimo por 9 pessoas, não chega nem a ser 16, a gente discutiu aqui na semana passada, não chega a ser 16, 9 pessoas, que numa época, eu também era munícipe, eu também naquela época, não era tão vantajoso ser funcionário da prefeitura, mas foi muito importante ser servidor da prefeitura de nível superior para a municipalidade. Naquela época eram apenas 9 pessoas graduados com nível superior. E foi discutido isso naquele dia. Posteriormente, os novos que chegaram agora e passaram no concurso, é um diferencial. As universidades estão, graças a Deus, em todos os cantos. Naquela época era bastante difícil termos gente com nível superior. E com certeza essas pessoas fizeram um diferencial na nossa educação. E a gente se orgulha, nós munícipes, nós pessoas públicas nos orgulhamos. Porque a Univale e a LDB e a exigência de ter nível superior, né, Ângela, veio depois. E com isso também veio incentivo a essas pessoas. E isso é claro, nós queremos que todo mundo ganhe bem. Mas nós gostaríamos também, e discutimos isso, que houvesse um certo diferencial. Todo mundo poderia, no meu ponto de vista, e eu estaria aqui para aprovar e ser a favor, todo mundo poderia ganhar melhor se tivesse recurso. Mas essas pessoas há de se registrar que fazem um diferencial. Nós, obviamente, não podemos colocar em xeque um plano de cargos e salários de toda uma categoria por causa disso. Eu acho que esses 9 servidores vão compreender. É importante vocês, nesse momento, estar sim no lado da gente, no lado do poder público, porque hão de haver as mudanças. A exemplo daquele outro projeto que o presidente citou, que chegou hoje nessa casa, e que se não entrar amanhã também vai ficar em deficiência o quadro civil, porque há as correções que já se percebeu essa mudança. E, consequentemente, já existe o recurso para se pagar. Então, na realidade, a gente não... É complicado. A gente gostaria que fosse diferente. A gente gostaria de ter ouvido em audiências. A gente gostaria de ter participado. Mas, infelizmente, não se teve essa oportunidade. Mas a gente também não vai agora querer botar para baixo um trabalho que realmente durou 6 meses e que algum resultado positivo a gente está colhendo sim. Né? Óbvio que a gente sempre quer mais, mas já estamos começando a dar um passo. Eu considero que é um passo importante e que essas arestas a gente vai ter sim que se responsabilizar e mudar. Conforme o presidente já citou, o vereador Tuto já citou,
se colocarmos uma emenda, a gente coloca em xeque, e eu tenho certeza que esses profissionais, a exemplo da Márcia, a exemplo do nosso presidente, jamais, que sempre lutaram pelas categorias, mesmo naquele momento de dificuldade, que ninguém queria lutar pela categoria de servidores públicos, vossas senhorias já estavam lutando. Então eu tenho certeza que não vai ser hoje, por causa de um projeto, por causa dessa aresta, que obviamente é o destino de vocês. Tenho certeza que alguns já estão a ponto até de pedir sua aposentadoria. Outros até já se aposentaram, né? Então, lastimar esse pequeno detalhe que eu acredito, que eu em todos os momentos pedi até para ver a oportunidade de mudar. Tenho certeza que muitos foram os pedidos para melhorar algumas situações, mas a situação não está só no salário, e nós também discutimos isso. Foi bastante pertinente as colocações da professora Marisa no dia, que inclusive foi acolhida pela nossa secretária, a Regina, a secretária de administração, é a questão da aula-atividade, que é importante para todo o professor. E mais uma luta nossa, enquanto presidente da Comissão de Educação, que são os auxiliares de classe. Que daí não existe, nós queremos fazer educação qualidade. E parte desse princípio. Se não adianta só pensarmos em salário, eu tenho certeza absoluta que todos os professores aqui têm essa responsabilidade da educação infantil, que nós somos obrigados a ter auxiliares de sala. E que está sendo pensado em tudo isso. A administração também sabe disso. Então, não somente esse fomento no salário de cada um professor, mas nessas mudanças, nessas transformações. Umas que já existiam e que de algum momento foram tiradas. Eu acredito que essa questão de auxiliar de sala é uma luta que a gente tem que encampar e a gente tem que conquistar. E essa questão da aula-atividade, que é muito importante também para o professor. Então, somente para registrar que não somente a importância do salário é essa importância, porque é um certificado que está em jogo. A gente tem ouvido bastante questões por aí e a gente sabe da importância que tem essa participação de auxiliar de sala e de ter essa hora-aula. Então, gostaria também de parabenizar o Executivo Municipal, parabenizar a todos aqueles professores que representaram a sua classe nas discussões e, obviamente, né, desejar, aproveitar já o ensejo, que certamente amanhã vocês não virão, desejar uma feliz Páscoa para todos vocês. Bem, para encerrar e colocarmos o projeto em votação, o vereador quer usar a palavra? Com todo prazer. Eu solicito, vereador, por favor, eu solicito ao plenário a autorização para dar continuidade à sessão. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, querida vereadora, munícipe honrado das suas presenças. Eu li e reli e teve coisas que eu não entendi também. Mas acho de que, pelo modo geral, vem atender a todos, independente de magistério, de licenciatura, daquele que tem as suas atividades especiais. É claro de que aquilo que foi reunificado e realmente em períodos anteriores que tem professores que não é que não foram reconhecidos os valores e que foram feitas interpretações diferenciadas, pode ter certeza que eles vão ser revistos, como está vindo para essa casa já. Que na época eu também já queria ter feito uma emenda quanto ao teto mínimo do salário do servidor civil, que era de 700, eu já pedi na oportunidade que ele ficasse 20% acima do salário mínimo. Então já está vindo, e já veio para essa casa para a gente analisarmos e também aprovarmos nessa casa que já é de 700 para só 800. Aqueles que não foram contemplados, a qualquer momento ele pode ser revisto, especialmente aquelas que estão discutindo e assegurando seus direitos com requerimentos que foram feitos, e também
da demanda judicial. Não poderíamos nós, depois de várias discussões, incluirmos e beneficiar esses que estão tendo essas diferenças por interpretação de leis anteriores, de colocarmos dentro do plano de cargo e salário, que nós poderíamos realmente prejudicar o plano. Isso foi entendido por alguns, e por os outros acredito que eles ainda vão entenderem, e com certeza absoluta de como está sendo revisto, eles também deverão e serão com certeza revistos. Isso não é eu tão somente da nossa bancada, mas até da bancada da oposição, que entenderam e que se justificaram da época que já foram o Poder Executivo, e também verificaram do que foi feito das interpretações da lei da época, que tinham cometido interpretações diferentes. Acredito que muitos estão tristes, mas a maioria vai ficar contente. E pode ter certeza, tem muitos que já estão aposentados há mais de 3 anos, de que foram vistos dos civis, eles foram agraciados com essas de interpretação de leis anteriores ao plano, 2, 3, 4 anos que já estavam aposentados. E tenho certeza que vocês também irão, se não for, que nem meu pai dizia, se não for para o bem, vai ser para o mal. Porque tem a demanda judicial. Acredito que o nosso prefeito, pela capacidade e bom senso que ele sempre tem, ele vai chegar junto com os seus procuradores. E junto com a nossa procuradoria, inclusive eu pediria, senhor presidente, que essa casa também disponibilizasse, que representasse todos nós 10 vereadores, a nossa procuradoria para acompanhar essas negociações que com certeza virão. Desses professores que realmente, eu acho que é uma obrigação nossa, o mínimo, que eu sei que muitos vereadores dessa casa não poderão e não têm talvez até tempo, entre aspas, para acompanhar, e talvez não tenham conhecimento jurídico, como eu também não tenho, daquilo que levou praticamente 1 ano para a gente entender. Mas vocês podem ter certeza que será revisto. Eu queria deixar também registrado que a administração anterior do Vilmar Tuta de Souza, ele também tentou fazer o plano de cargo e salário, mas infelizmente na época também não chegou a um consenso para que realmente se pudesse realizar. Na época também os valores é diferente. É o mesmo problema que nós temos hoje de alguns. Na época teve provavelmente a maioria, se não teve ido para essa casa. Porque nós todos que passamos nessa casa legislativa ou do Poder Executivo, que se faça com bem ou por mal, cada um deixa a sua marca. Todo mundo vem aqui para procurar um interesse comum, não vem para procurar um interesse de 2 ou 2, 3 pessoas. Teve interpretações de leis sim anteriores que beneficiaram mais a um e mais aos outros. E se realmente as leis têm que ser revistas. Esse plano de cargo e salário, quando disseram que veio para essa casa, tão somente uma semana atrás, eu vou em parte concordar, e outras partes eu vou desconcordar. Porque nós estamos discutindo esse plano de cargo e salário, principalmente a nossa bancada, desde 2008, antes de nós nos elegermos vereadores. Porque foi promessa de campanha. E graças a Deus cumprida. Com dificuldade, com pouca mais ou pouca menos, que nem até a nossa contratada, que foi que eu quero deixar e agradecer a ela, pelo grande trabalho que ela fez junto com a dona Regina, a doutora Andréia, pelo conhecimento, pela sensatez. Gente, vocês imaginam calcular a ficha funcional de todos os funcionários individualmente. De todos. Quantos que pode acontecer, que provavelmente vai acontecer, equivocadamente, por isso que o plano não é engessado, ele é flexível, que pode vocês ter uma graduação que ela não esteja incluída na somatória e você vir. Mas ele está prevendo e está previsto que seja revista, a qualquer momento. Independente do ano político. Porque, se for para nós passarmos do dia, sim, mas para rever, não existe a data. Não existe o período eleitoral. Então eu quero apresentar toda a administração, nosso prefeito, a essa casa legislativa, por saber ter a paciência e a obrigação de ouvir a todos vocês, também os civis, que a gente sofre quando tem
uma minoria que não está sendo contemplada. Se vocês perderam vários dias de discutir, de passar para a gente, e a gente depois de absorver isso também, de ter dentro da gente, a gente na hora ficar de mão amarrada e não poder resolver, mas o bom senso de vocês a gente tem que agradecer. E realmente não prejudicar o plano, não pensar em vocês, em pensar num todo, num conjunto. Mais uma vez eu quero deixar meus parabéns à dona Regina, agradecer a ela, a doutora Andréia, nosso prefeito municipal, essa casa legislativa, porque se não fosse todos nós, esse conjunto do Poder Legislativo e Poder Executivo, vocês podem ter certeza. O presidente comentou que vem em cima da hora, mas eu sei de que ele também quer e também vai aprovar, que teria que ser uma discussão mais ampla. Mas eu acho que o sindicato pode bem dizer isso também, para levar o grande presidente, Álvaro. A gente não tem muita relação, mas dizer o grande trabalho que faz à frente ao sindicato, porque tem várias categorias profissionais que passam por dentro do teu sindicato e saber absorver esse período todo. Que tu sabe disso que o plano de carga e salário não começou agora em 2008. Começou agora em 2009, 2010. Já se começaram antes, porque já tentaram ouvir como é que começou, como é que terminou, para chegar nesse plano aqui. Meu parabéns a todos. E eu posso certeza que eu não estou falando por mim, mas toda a nossa bancada, e eu penso que voto favorável, e dizer para as diferenças e as divergências que tem nesse plano, se porventura tiver, pode contar com a nossa bancada. Muito obrigado. Bem, para encerrar, eu gostaria de fazer uma colocação, e os vereadores que antecederam em plenário, dizer-lhes que, em momento nenhum, é para causar polêmica. O que eu vou falar é aquilo que os senhores mesmo falaram com outras palavras, talvez. Mas em meados do ano 60, corria a guerra do Vietnã. E a gente abria o jornal e via que morreram até hoje 189 mil pessoas. Depois 200 mil pessoas. Depois 300 mil pessoas. E assim sucessivamente. Nós olhávamos para aqueles 1000 pessoas e não analisávamos o individualismo, a cada uma pessoa. Hoje caiu um avião na Rússia, morreram 30 pessoas. Transfiram isso para Biguaçu, para as famílias de Biguaçu. Porque é difícil quando a gente pensa em pessoa por pessoa. Esses milhões que morreram nas diversas guerras, incluindo esses 30 que morreram na Rússia, imaginem o sofrimento daquelas famílias. Malvinas e Afeganistão e por aí afora. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, agradecer o posicionamento dessas 9 professoras, ou 10 ou 11, que em momento algum questionaram o que estava sendo ganho pelo outro grupo. Segundo, me imaginar, no começo do ano, quando for dado um aumento de 5, 7, 8 ou 10% para um grupo de professores, eu, professora, receber só 2,5%. Porque o salário que elas recebem hoje, sem dúvida nenhuma, devem fazer jus. Não estou questionando isso. Só que os aumentos, de qualquer forma, para elas ficou congelado. Mas não é esse o caso. Terminando o horário das discussões, nós passaremos às votações. Os senhores que concordarem com esse projeto 004 de 2012, que permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Por unanimidade do plenário, aprovado o projeto em primeira votação. Passaremos agora às matérias que serão deliberadas na sessão do dia 3 de 4 de 2012, que são os projetos de lei 23 de 2010, em segunda votação, projeto complementar 04 de 2002, executivo em segunda votação, projeto de lei complementar número 01, 03 e 05 de 2012, em primeira votação, projetos de lei número 15 e 18 de 2012, do executivo em primeira votação. Agradecer muito a presença de todos os senhores que estão prestigiando a casa e fazer o convite para que o façam em outros momentos, porque aqui, quer queiram ou não, se decidem
os destinos de cada cidadão. Aos senhores vereadores, internautas e ouvintes da Biguaçu FM, eu desejo a todos uma boa noite.